Patrick Timóteo. Os Illuminati vão vê-lo agora. Olá, olá, Illuminates desse multiverso e, por que não, dos outros. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura finalmente chegou ao Disney Plus. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês qual é a real importância desse filme pra nova fase da Marvel e se sim, realmente a Marvel fez algo diferente e inovador como tá todo mundo falando. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Bom, mas antes da gente começar, eu tenho que dar um recado pra vocês, gente. Eu fiz um vídeo logo que eu saí da sala de cinema, porque eu fui assistir Doutor Estranho na pré-estreia, mas na época eu ainda não tava postando vídeo, eu não tinha voltado com a produção de conteúdo. Erro feio, erro rude. Mas na página do Trick Studios no Insta, eu fiz um post falando sobre as minhas impressões totalmente sem spoiler. Então, para vocês estarem sempre por dentro de tudo, vale lembrar de entrar pro Trickverso e me seguir nas redes sociais também, aqui nesse QR Code ou no link da descrição, porque assim vocês vão estar por dentro de tudo em tempo real. Não me viu chegando? E bora então falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Things just got out of hand. Ah, e outro detalhe que eu esqueci de dizer antes de começar esse vídeo é que esse vídeo, como o filme já foi lançado no cinema, agora tá no Disney Plus, vai ter spoiler, gente. Então eu vou falar sobre o filme com detalhes da trama. Então quem ainda não assistiu, pausa o vídeo aqui e volta depois que assistir ao filme. Mas pra gente começar a falar sobre esse filme, eu tenho que falar principalmente da direção. Sim, muita gente tem falado sobre a direção do Sam Raimi, que foi o responsável pela primeira trilogia do Homem-Aranha que a gente conhece, e com isso ele trouxe muito mesmo da assinatura dele pro filme do Doutor Estranho. Esse é sim, na minha opinião, o primeiro filme de terror da Marvel Studios. E isso porque o Sam Raimi não só criou a primeira trilogia do Homem-Aranha, mas também criou vários clássicos de terror do cinema. E isso a gente vê em vários detalhes da trama aqui em Doutor Estranho. Como eu digo na minha análise sem spoiler, por muitas vezes eu fiquei pensando: será que eu levaria os meus filhos para assistir esse filme? Será que uma criança de 10 anos pode assistir? Primeiro, é claro, lembrando que a classificação indicativa não é para essa faixa etária, mas vários momentos do filme trazem referências nítidas a esse cinema de horror. Seja por aparições gráficas, como por exemplo aquela cena da Wanda com os Illuminati quando ela tá toda suja, e por mais que aquilo seja óleo, remete muito visualmente a sangue, ou mesmo momentos pontuais quando a Wanda, por exemplo, tá no Camartage e ela encontra a América Chaves com o Doutor Estranho e o Wong, aquele momento que ela sai daquele gongo por causa do reflexo. Gente, aquilo dali é nitidamente uma cena de terror. Get out of here, jockey! Se eu fosse mais novo, eu teria pesadelo com a Wanda. Franguinho. Porque tem vários momentos na cena do corredor, quando ela tá correndo e ela tá mancando, e de repente dá aquele momento de silêncio. Cria-se uma atmosfera. E a Wanda aparece do lado. Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor. Gente, aquilo dali é de arrepiar. Esse foi o primeiro filme da Marvel que eu realmente tive jump scares de verdade, onde eu realmente levei susto. E isso foi fantástico, isso é um dos grandes pontos que eu levanto desse filme. Pra mim, a grande questão de Doutor Estranho, acima do roteiro bem trabalhado, dos diálogos, de todas as consequências que vai trazer pro futuro da Marvel, e dos fanservice também, né, que tem bastante aí, eu acho que esse filme ele ganha justamente por ele ter uma assinatura pessoal. E a gente tem visto isso cada vez mais na Marvel, de forma um pouco sutil em alguns projetos, mas em outros, como a gente tá vendo agora nas últimas séries, como é o caso da Miss Marvel, que eu tenho falado muito aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês conferirem, mas eu tô achando incrível, porque justamente ela traz uma cara nova pro universo da Marvel e uma assinatura muito pessoal. Aqui em Doutor Estranho a gente vê a mesma coisa e com uma intensidade e com uma verdade muito interessantes para esse universo. Sim, o filme continua sendo um filme de super-herói, então por mais que ele tenha essas marcas do horror, a gente tem vários traços ali que remetem sim ao universo cinematográfico da Marvel, mas ele consegue trabalhar muito bem isoladamente e consegue também muitas vezes tirar aqueles maneirismos que a gente tinha do universo da Marvel que muitas vezes incomodavam. Por exemplo, as questões do humor, que a gente sempre fala, eu já falei aqui no canal sobre a
questão de inserir piadas e momentos assim que não precisava necessariamente. Vide Eternos, por exemplo, tem vários momentos que as piadinhas estão ali e elas parecem ser mal colocadas, ser mal dirigidas, como realmente uma exigência do roteiro e não necessariamente uma necessidade. I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. E aqui existem as piadas, mas eu acho que elas estão muito bem posicionadas frente a todo o resto, todo o contexto. Porque vamos combinar, né? Um filme de terror que tivesse cheio de piadas deslocadas, Lixo. não faria sentido e ficaria muito, muito chato, muito cansativo. Mas aqui elas estão bem posicionadas e isso eu acho que é um grande acerto do roteiro desse filme. Sem contar que a trajetória do nosso protagonista continua sendo uma trajetória de evolução para entender realmente a questão do ego dele e a questão de entender os poderes dele e o impacto que ele tem nesse universo e em todos, no caso, porque a gente tá falando de multiverso. E aí com isso a linha narrativa do Doutor Estranho continua sendo uma narrativa de evolução. Ao mesmo tempo que ele tem a arrogância, aqui a gente vê traços de um personagem que foi afetado pelo estalo do Thanos, que foi afetado por tudo que aconteceu com o Peter Parker e o Homem-Aranha. Então a gente vê realmente essa evolução e essa continuidade do personagem que eu achei muito bem construída aqui. Sem contar que cada vez mais o Doutor Estranho tá ficando mais e mais poderoso e isso é muito legal. Desde o início do canal eu falo que o Doutor Estranho vai ser uma peça-chave para essa nova fase da Marvel, porque justamente é uma fase que fala muito sobre multiverso e a gente tem visto isso em várias produções e esse filme mostra de certa forma. A gente tem percebido que essa nova fase da Marvel, essa fase 4, tem sido uma fase muito isolada. A gente tem a situação de WandaVision, que agora pela primeira vez tem uma conexão, que é a conexão com o Doutor Estranho, mas em si até certo momento era bem isolado. A gente teve Falcão e Soldado Invernal, que também plantou algumas sementes, mas ficou lá por si só, não fez conexão com mais nada. Loki, que também, por mais que tenha alguma afetação e que preparou a gente para esse filme, para entender a questão de multiverso, também tá muito isolado. Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua nem se fala. E agora com Miss Marvel, que apesar da gente saber que vai estar no filme da Capitã Marvel, o próximo, né, The Marvels, ainda tá numa história muito isolada. E esse filme também tá bastante isolado, o que incomodou muita gente. Muita gente tem falado que, gente, né, a gente tá falando de multiverso, a gente tá falando de uma situação que tá mexendo com a linha temporal e não apareceu mais ninguém nesse filme, não apareceu mais ninguém pra se envolver além do Doutor Estranho e da Wanda. Mas o que eu vejo disso é que essa fase 4, ela vai funcionar basicamente como funciona pra mim Vingadores Era de Ultron. O que isso tem a ver com a história? Muita gente não gosta desse filme, por certo tempo eu também não gostava, mas eu entendia que ali em Vingadores Era de Ultron foram plantadas muitas sementes, muitas coisas pro futuro da Marvel e que fizeram sentido depois no contexto geral. Então o filme, quando ele foi lançado, ele não fez muito sentido e não foi muito, realmente não era tudo aquilo. Mas depois que a gente teve o universo estabelecido, a gente percebeu como a Era de Ultron é um filme importante. E aí, essa fase que a gente tá vivendo agora da Marvel tem a mesma sensação de que estão sendo plantadas coisas ali, estão sendo criados universos, micro-universos, para que a próxima fase, que o Kevin Feige já falou que tá sendo construída a partir da fase 4, vai chegar com muito mais clareza e muito mais força, com novos personagens, com novas tramas. Então a minha sensação é que essa fase 4 talvez agora não faça sentido, ela tá bem isolada, mas que em breve ela realmente vai mostrar essa base que foi construída. Tá. Pro que vai vir a seguir, que eu vou contar pra vocês agora. Mas antes de eu contar pra vocês o que eu imagino da fase 5, vocês já se inscreveram no canal, ativaram o sininho? Sabe que toda semana tem conteúdo novo aqui pra falar das últimas produções do Disney Plus, e aqui vocês vão estar sempre informados sobre tudo que tá saindo na plataforma. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra estar sempre por dentro. E claro, eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo no Trickverso. Mas aí pra falar dessa nova
fase, ou melhor, para falar dessa saga que está se construindo, a gente tem que pensar justamente que Doutor Estranho mais uma vez desenvolveu a noção de multiverso, que é uma coisa super importante para esse novo momento da Marvel, e trouxe também o desenvolvimento de personagens super importantes, que é o Doutor Estranho e a Wanda. Eu acho que o desenvolvimento dos dois está muito bem equilibrado, e esses dois personagens são chave para a gente entender agora a saga das Guerras Secretas. O quê? Sim, se vocês ainda não ouviram falar sobre isso, muito se especula que a nova saga, assim como a gente teve a Saga do Infinito, vai ser a Saga das Guerras Secretas, porque esse filme introduz a ideia de incursões. Como a gente vê o Senhor Fantástico explicando, que, diga-se de passagem, eu gritei muito quando eu vi ele no cinema. Sou fã, quero service! As incursões são encontros de dois universos, ou melhor, a colisão de dois universos a partir de várias questões envolvendo a magia e as viagens do multiverso. E isso se confirma mais uma vez com a cena pós-créditos, a primeira, porque a segunda na verdade é só uma piada, né? Porque o ator sempre trabalha com Sam Raimi em todas as produções dele, então é mais uma piada do universo Sam Raimi. Eu entendi a referência. Mas a primeira cena pós-créditos nos mostra a Clea, que pra quem não conhece, é uma personagem também vinda dos quadrinhos, e ela por muito tempo é o par romântico do Doutor Estranho. Então nesse filme a gente vê a conclusão do romance dele, digamos assim, com a Christine Palmer, e esse momento dele seguir adiante, e o encontro do Strange com a Clea, que nada mais nada menos vem dar um recado pro Doutor Estranho dizendo que ele causou uma incursão. E nos quadrinhos da Marvel, as Guerras Secretas funcionam exatamente como essa colisão de dois universos, trazendo personagens de um universo regular que a gente conhece, 616, que é o universo regular do MCU, teoricamente, e outro universo trazendo personagens de lá. E essas incursões não só geram uma guerra entre esses dois universos, mas também traz novos personagens pro escopo da Marvel. Então será que Ela desafinou um pouquinho. Então será que as incursões vão ser as responsáveis por trazer personagens como o Quarteto Fantástico, ou como os Mutantes, ou como os Inumanos? Né, fazer um retcon aí, que é muito comum nos universos da Marvel, de recomeçar algumas histórias. Será que isso vai acontecer? Claro que não! Não sei se essa vai ser a solução da Marvel, eu acho que seria uma solução muito simplória, mas um detalhe, sim, é que as incursões vão fazer parte dessa nova fase, dessa nova saga, e muito se especula que essa vai ser a saga secreta, ou saga da Guerras Secretas, né, que vai justamente trabalhar com o multiverso, que são coisas que estão sendo introduzidas pra nós aí, gente. O que resta pra gente agora é esperar, porque essa fase 4 tá se concluindo, Kevin Feige já declarou isso, e que a fase 4 vai concluir, deixando muito claro o que será a fase 5 e qual vai ser essa grande saga. A gente tá vivendo um momento de transição, de entender agora qual que é a nova fase, o novo momento da Marvel, e isso tá sendo muito bem construído. E com tudo isso, acredito que ficou claro aqui pra vocês que eu gostei muito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu acho que é um filme muito destemido, muito ousado da Marvel, de realmente trazer uma cara nova, trazer um filme com uma assinatura e uma categoria bastante específica, porque é um filme de terror e super-heróis, ou um filme de heróis com terror. Mas a questão é que ele traz sim uma temática muito diferente do que a gente estava vendo ultimamente no universo da Marvel, e isso é muito legal. Vamos agora ter mais filmes com assinaturas pessoais. Agora vai vir Thor, Amor e Trovão, que também tem muita cara do Taika Waititi. Enfim, vamos ver o que vai vir pro universo da Marvel. E uma menção honrosa que sim, eu gostei muito dos personagens que apareceram, muito dos fanservices, apesar deles serem, né, basicamente fanservice, mas foram bem encaixados, fizeram sentido na minha opinião, então ficou muito legal. E América Chaves é a nova geração dos Vingadores. Acho que ela foi pouco trabalhada nesse filme. Sim. Esperava ver mais dela, mas enfim, vamos ver o que vai surgir agora pro futuro. Vamos esperar, porque eu acho que esse novo universo com a Kamala Khan, com a Kate Bishop e com a América Chaves tem um futuro muito promissor. E vocês gostaram de Doutor Estranho? Já assistiram? Também levaram muitos sustos? Que susto infernal! Me conta aqui nos comentários qual foi o maior susto de vocês nesse filme, e também não esquece de se inscrever e ativar o sininho para estar sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final, e aqui do lado eu vou deixar a recomendação de um outro vídeo que com certeza vai trazer também muitas teorias, mas também construções de universo tão incríveis quanto foi em Doutor Estranho. Muito obrigado, até a próxima e cuidado com o multiverso.
ele é perigoso.